capital nos Estados Unidos, onde ele fica aguardando a execução da pena. No chamado corredor da morte? É ou não é? Pois é justamente nesse corredor que se encontra hoje o Brasil, nesse exato momento. A sentença está sendo dada, está chegando a hora, e será a capital. O dia da execução se aproxima, é esperado o dia 20 de janeiro, quando a partir desta data tudo muda. Um novo sol vai brilhar no horizonte. Essa é a expectativa. E aquele que não acredita, que vive dizendo entre as rodas de familiares que não vai dar em nada, que não vai acontecer absolutamente nada, terá uma desagradável surpresa. Pois devo informar que vai acontecer sim. E não há a menor possibilidade que seja o contrário. O próprio Itamaraty já avisou o governo Lula para se preparar para tempos difíceis, extremamente turbulentos que se aproximam. E quão turbulentos serão esses dias? Os piores possíveis. Ao ponto de terminar com impeachments? Sim, ao ponto de terminar com impeachments, no plural, e principalmente prisões. Muitas delas. Será um tempo de dores de cabeça horríveis. E há como se fazer isso sem dar um único tiro ou uma rebelião popular? Sim, há, e de muitas maneiras. A ex-presidente Dilma Rousseff caiu por muito menos. Se lembra disso? Ela tinha apenas problemas de ordem econômica contra ela, contra o governo dela. Hoje, o atual presidente tem problemas econômicos ainda maiores que daquela época e muitos outros de ordem diplomática, que afetam diretamente o tabuleiro da geopolítica. E por que ele coleciona essa quantidade toda de problemas? Porque foi inconsequente, teve excesso de confiança e se escorou em um poder que supostamente o garantiria pela eternidade no comando do cargo. Os caras achavam que tinham encontrado a fórmula perfeita do sucesso, que haviam chegado no poder e que, com a força que demonstravam ter, jamais deixariam o que conquistaram. Estava tudo perfeito demais. Forças armadas, executivo, judiciário, o legislativo foi sufocado. E se eles reclamarem, a gente vai lá, multa e prende. Eles ficam com medo e recuam. Foi desse jeito. E estava funcionando muito bem. Tão bem que essa gente, ainda hoje, não acredita que um plano tão perfeitamente elaborado possa não existir mais em tão pouco tempo. Mas como assim? Nós fizemos tudo certo para durar para sempre. Sim, fizeram, mas deixaram rastros e não contavam com a astúcia e o reagrupamento dos adversários, não acreditaram na inteligência da resistência, subestimaram os chamados manés e agora não admitem mais a lição que estão tomando. É difícil mesmo de aceitar que aquele mané virou o jogo. Virou. Não acreditam e não irão largar o osso, vão espernear e cair todos agarrados e ainda não acreditando no que vai acontecer. Não se vê nenhum movimento que indique um arrependimento ou sabedoria para se buscar uma longevidade maior. Nada. Apenas orgulho e soberba. Então fazer o quê? O presidente do Brasil foi o que começou com essa história de moeda única para os BRICS negociarem suas mercadorias entre os países membros. Foi ou não foi? Todos aplaudiram, principalmente a Rússia, que apodrece com as sanções impostas pelos americanos e europeus, está à beira da falência completa e pede desesperadamente por uma solução menos desonrosa que coloque fim à guerra de mais de 2 anos. E essa luz no fim do túnel da Rússia está próxima. Por causa da mão firme de Donald Trump, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, admitiu pela primeira vez em todo esse tempo abrir mão das regiões já conquistadas pelos russos. Ele admitiu isso como forma de um acordo de paz, de um cessar-fogo definitivo. Mas ele não queria isso antes. Na época de Joe Biden, não, nada disso. Foi a proposta de Trump, que ninguém mais no mundo conseguiu. Ele disse, ou você aceita ou vai se dar muito mal. E Zelensky vai aceitar. E a paz pode voltar a reinar naquela região. Os russos querem isso mais do que ninguém e não têm forças para bancar os caprichos de um parceiro como o Brasil, por exemplo,
em absolutamente nenhuma demanda que seja contrária aos americanos. Então ferrou, papai. No fim de semana, o mesmo presidente eleito Donald Trump mandou um recado duro e bem direto para o homólogo brasileiro. Não foi nem preciso mencionar o nome dele. Trump disse em suas redes sociais que vai taxar em 100% aqueles que sequer promoverem a criação de uma moeda no BRICS para substituir o dólar em transações comerciais. Promover. E quem tem espalhado em todos os encontros internacionais que o BRICS precisa fazer negócio com sua própria moeda? Quem disse isso? Sim, o presidente Lula. Trump foi duraço. E o que representa isso? Tudo. Os Estados Unidos são o maior comprador dos produtos brasileiros depois da China. E não adianta ficar com ideologismos baratos, com discursos universitários de anti-imperialismo e coisa e tal. Não adianta. Isso não cola mais. Trump já conhece muito bem o Brasil e suas autoridades. O país não aguenta uma sobretaxa de 100% nos produtos comercializados. Não aguenta. E aí vem o senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, líder do governo no Congresso, e diz que os Estados Unidos e o presidente eleito Donald Trump não têm moral para falar dos BRICS. Isso mesmo. Continua assim. Quanto mais besteiras falarem, melhor. Muito melhor. Quando o porrete descer, aí vão se dar conta que talvez fosse melhor ficar de boca fechada. Não vai ter esse negócio de soberania, que gostam tanto de falar, estão se intrometendo na soberania do Brasil. Não vai